Dia após dia, nós enfrentamos um mundo que por causa da pós-modernidade, nós encontramos várias barreiras que tentam minar toda a nossa vida cristã, com relativismo, hedonismo e tantos outros ismos. Mas em nenhum momento nós não podemos deixar que aquilo que vem acontecendo no dia a dia esteja minando a nossa fé. Muito pelo contrário, a partir do momento que aceitamos a Jesus Cristo, nós entramos num processo de santificação. E a cada dia nós somos chamados por Deus para nos consagrarmos diante dele, para vivermos para o louvor da sua glória. Afinal de contas, ninguém veio a esse mundo porque caiu de paraquedas. Não. Deus permitiu que você nascesse, porque Ele tem um propósito através da sua vida. E por isso, a cada dia, a consagração a Deus, a separação a Deus, elas são diárias. Não importa se aceitamos Jesus há 5 minutos atrás, ou se nós já temos mais de 50 anos de caminhada dentro da igreja. Quando aceitamos a Jesus, nós somos semelhantes ao ouro bruto, que precisa passar pelo fogo, precisa ser lapidado, precisa ser moldado, para que Deus esteja usando segundo o seu propósito. E para isso, diariamente, nós devemos confessar os nossos pecados, nos afastar dos nossos pecados, mesmo dos nossos pecados de estimação. E a cada dia devemos buscar crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Porque é verdade, nós pecamos diariamente, sejam por palavras, sejam por atitudes, sejam por pensamentos. E muitas vezes, quando nós nos acostumamos com o Evangelho, e isso é um grande perigo, quando nós nos acostumamos com o Evangelho, nós pensamos que o nosso tempo de igreja compra. A Deus não compra. Nós muitas vezes pensamos, usando um pouquinho aquela linguagem da matemática, vamos lá para a multiplicação. Multiplicação diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Na vida cristã isso não vale. Porque o primeiro fator são os mandamentos, os preceitos e os estatutos que Deus nos ordenou através da sua palavra. O outro fator, a nossa obediência à submissão. Resultado disso, o agir de Deus e o milagre de Deus na nossa vida. Mas muitas vezes o que nós queremos? Queremos primeiramente a bênção, queremos o poder do Espírito Santo, queremos a bênção, mas sem nos renunciarmos. A senhora falou ontem, a palavra está fora de moda. Infelizmente a santidade também. Mas na vida cristã, diariamente, ela é uma prioridade. Não tem como nós vivermos para Deus sem buscarmos diariamente a santidade. Como falei anteriormente, Deus não está preocupado com o tempo que você tem de igreja. Deus não está preocupado com o seu cargo da igreja. Deus não está preocupado de quem que você é filho. Deus está preocupado com que cada dia você tenha um tempo de qualidade em ler a palavra de Deus, em meditar, em praticar, em orar, em jejuar e buscar constantemente a presença do Senhor, porque é só assim que nós crescemos na graça e no conhecimento do Senhor. A partir do momento que achamos que só porque já lemos a Bíblia inteira, que conhecemos
lemos a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, que, como eu costumo falar, nós ficamos sendo obesos espirituais, porque Deus não nos chamou para nos trabalhos de igreja. Esse não é o nosso ministério. Deus, Ele nos chamou para que nós pudéssemos viver como discípulos e, consequentemente, imitando a Jesus Cristo em todo momento, em todo tempo. Por isso, a caminhada com Deus ela é constante. Ela é que nem uma corrida, uma maratona. Que não adianta você correr e chegar lá justamente a milímetros da linha de chegada e você não cruzar. Paulo diz aos Gálatas, vocês correram bem, por que vocês pararam? Nós não podemos parar. Deus nos ajuda para usar a sua vida de acordo com aquilo que você disponibilizar para Deus. Porque se nós queremos o poder do Espírito Santo, nós queremos a unção de Deus sobre as nossas vidas, então é necessário que nós busquemos a Ele como a palavra de Deus nos ensina. Não incluirmos os nossos achismos, não incluirmos os nossos paradigmas, os nossos dogmas, mas em cada momento, estudando a palavra de Deus, nós conhecermos a Ele e assim prosseguirmos, como diz lá em Oséias, capítulo 6, versículo 3. Para que nós não vivamos um evangelho de manutenção, apenas aceitei Jesus e já está tudo bem, está tudo ótimo. Estou com o meu passaporte carimbado para o céu. Só que a Bíblia também diz que quando nós chegarmos lá no céu, a palavra de Deus nos diz o seguinte, que as nossas obras serão avaliadas pelo povo. E aí até pegando de novo um ganchinho de cenoura ontem, né? Será que Deus está feliz com você? Será que Deus está feliz com as suas obras? Será que Deus está feliz com tudo aquilo que você pensa? Então, a partir do que você pensa, vão gerar palavras atitudes do caráter, e o caráter mostra quem você é. Para isso, é necessário, vamos ler aqui juntamente, meus irmãos. Me permite, pastor, 1, 2, 3? Então vamos lá, 1, 2, 3. Entretanto, busquem em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas também lhe serão dadas. Na vida cristã, Jesus Cristo, Ele é a nossa prioridade. Consequentemente, a santidade, ela está embutida nisso. Então, como diz o autor da carta aos Hebreus, no capítulo de número 12, diz que sem santidade ninguém verá ao Senhor. Novamente, nós muitas vezes queremos que as coisas primeiro sejam dadas. Mas Deus, Ele não trabalha assim conosco. Pelo contrário, Deus, Ele deseja que nós o busquemos diariamente, em cada instante, em tudo que fizermos. Como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, quer bebamos, quer comamos, quer façamos
qualquer outra coisa. Que tudo seja feito para a glória de Deus. Porque, queridos, sem santidade, muitas vezes nós vamos querer levantar os nossos projetos e fazê-los apenas com a força do nosso braço, apenas com o nosso intelecto. Mas isso não vai se comparar nem um pouco com aquilo que quando nós nos deleitamos, quando derramamos o nosso coração diante do Espírito Santo, diariamente, permitindo que Ele sonde o nosso coração, que Ele esteja mudando, transformando as nossas vidas, para que nós nos assemelhemos com Jesus Cristo. Então, por isso, não vivam um evangelho de manutenção. Pelo contrário, a cada dia, que o Espírito Santo ele te fortaleça, te dê novos desafios, mas diante dos desafios, não se desespere, como diz aqui em Josué também no capítulo 1, versículo 9, o Senhor é contigo, por onde quer que você vá. Medite nessa palavra de dia e de noite para que você seja bem sucedido em tudo o que você fizer. O evangelho de manutenção, ele é caracterizado por simplesmente você cruzar o braço e pensar que Deus é seu garçom, ou se você está passando na igreja como se fosse um fast food espiritual. Mas nada disso vai te passear. Se não vivermos um evangelho simples, genuíno, e que a cada momento nós possamos priorizar o Senhor nas nossas vidas. Então, uma coisa que eu fui aprendendo ao longo do tempo, a caminhada com Deus, a Bíblia diz que Ele é fiel. Mesmo quando muitas vezes nós somos infiéis, Deus ele continua, Ele permanece fiel. Mas da nossa parte, lembremos quem é Ele. É muito melhor nós obedecermos a Ele do que ficarmos só nos escorando na misericórdia de Deus. Porque Deus, Ele tem compromisso com quem tem compromisso verdadeiramente com Ele. E aí, Miqueias, no capítulo 6, versículo 8, nos diz o seguinte: quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, quando buscamos em primeiro lugar a santidade, quando nós buscamos em primeiro lugar uma vida cristã robusta, a palavra de Deus nos diz que Deus ele exige alguma coisa de nós. Que Ele exige que nós estejamos agindo com justiça e que ame a sua graça e ande, a pessoa que está com pureza, também a santidade. Sabe o que, queridos? A Bíblia diz lá em Levítico, capítulo 19, versículo 2, sede santos porque eu sou santo. E se a Bíblia também nos diz, lá em Efésios 5:1, que sede imitadores de Deus como filhos amados, Deus exige que nós andemos em santidade e não brincarmos de sermos crentes. Deus ele não brincou quando enviou Jesus para morrer no nosso lugar. Jesus ele não veio a este mundo para brincar. E nem o inimigo das nossas almas, ele não está brincando, gente. Vida cristã é coisa séria. E quem sabe só pode ficar
o poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Porque quando nós estamos no início de mais um ano, e nós fazemos tantos votos, tantas resoluções para marcar o início do ano. Alguns pensam em economizar mais, outros, no meu caso, pensam em emagrecer, outros pensam em ficar menos tempo na internet, outros de lerem mais a Bíblia, de orarem. E muitas vezes nós começamos com muito boas intenções, mas se nós não tivermos disciplina, daqui a pouco tudo aquilo que a gente votou no começo do ano, acabou. Esquece. Só que em vez de escolher os nossos próprios objetivos de autoaperfeiçoamento, talvez seja melhor perguntar o que Deus deseja de mim. E Paulo nos diz lá aos Tessalonicenses que o desejo, o propósito de Deus é a nossa santificação. Deus ele revelou ali em Miqueias que ele deseja que façamos o que é correto, sejamos misericordiosos, andemos humildemente na sua presença. Todas essas coisas elas estão relacionadas ao nosso aperfeiçoamento como cristãos. E graças a Deus para isso, a nossa suficiência não é nossa. Em tudo que fazemos, a palavra de Deus nos diz que a nossa suficiência é a de Deus. Não é por aquilo que eu faço, mas sim pelo que Deus faz em nós. Porque o Espírito Santo ele tem o poder para nos ajudar em nosso crescimento espiritual. E a palavra de Deus diz que ele, o Espírito Santo, é capaz de nos tornar fortalecidos com poder mediante ele mesmo, estando em nós e controlando tudo. Então, nós estamos começando mais um ano nesse tempo de colheita, um ano de multiplicação. É para multiplicarmos. Diariamente nós devemos decidir ser semelhantes a Jesus Cristo. E certos de que o Espírito Santo nos ajudará conforme nós andarmos humildemente com Deus. Para concluir, eu desde que Deus me chamou para a obra, desde que Deus me chamou para o ministério, essa frase ela norteia a minha caminhada. Lembrando lá de Hebreus, no capítulo 12, quando fala a respeito da disciplina, né? Que em primeiro momento qualquer disciplina ninguém gosta. Mas quando nós a exercitamos, diz a palavra de Deus, né, são produzidos frutos pacíficos de justiça. Uma caminhada nunca, jamais desista de ser moldado por Deus. Porque quando nós nos achegamos, nós podemos lembrar como nós chegamos a Deus. A situação que nós estávamos. E Deus, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, nos recebeu. Mas por causa do seu amor, Ele não permitiu que nós ficássemos conquistados.
começa um processo de lapiramento, para que nós possamos chegar ao ponto em que Deus tem preparado para você. E essa frase também é outra que sempre fez parte da minha caminhada. Desde os 24 anos, quando eu me formei no seminário. Ouvi essa frase e nunca mais esqueci dela. Nunca abra mão da unção de Deus e da santidade em sua vida. Jamais. Porque ter a unção de Deus no seu caminhar faz toda a diferença. Não tem dinheiro no mundo que pague. E este hoje é um tempo de colheita. É tempo de juntos nós buscarmos ao Senhor. Para finalizar, vou pedir para a Gabi aqui soltar uma música que também fala muito ao meu coração. A Deus e como igreja um ao outro servir e com alegria exaltarmos seu nome, pois é Deus bondoso, amoroso e fiel. É tempo de juntos buscarmos a Deus e com gratidão todo o corpo adorar, pois tudo que somos e temos aqui devemos a Deus soberano e sem par. Adoremos, sua graça mostrou, adoremos, pois nos resgatou. Todo que creu e a Jesus conheceu como seu Salvador e Senhor. Buscarmos a Deus e em santidade o viver conduzir, pois Ele é santo e santos nos quer, perdoa pecados pra purificar. Adoremos, sua graça mostrou, adoremos, pois nos resgatou. Todo que creu e a Jesus conheceu como seu Salvador e Senhor. Adoremos, sua graça mostrou, adoremos, pois nos resgatou. Todo que creu e a Jesus conheceu como seu Salvador e Senhor. Adoremos, sua graça mostrou, Jesus conheceu como seu Salvador. Adoremos, sua graça mostrou, adoremos, pois nos resgatou. Todo que creu e a Jesus conheceu como seu Salvador.